Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre os elementos da narrativa. Este é o nosso segundo vídeo sobre os elementos da narrativa. No primeiro vídeo, nós já estudamos o narrador, o enredo e o espaço. Portanto, neste vídeo, iniciaremos nossos estudos a partir do tempo. Em seguida, temos os personagens. Mas antes de vermos esses últimos dois elementos, vamos revisar quais são os elementos e suas definições. Os elementos da narrativa são o narrador, o enredo, o espaço, o tempo e os personagens. O narrador é quem cria a história. O enredo é a história. O espaço é o local onde os fatos acontecem. O tempo é o período no qual a narrativa é desenvolvida. E os personagens são aqueles que compõem a narrativa. O tempo determina o período em que a narrativa se passa. Em outras palavras, quando acontece a sequência narrativa. O tempo pode ser cronológico quando os acontecimentos são apresentados em sequência, ou seja, na ordem que eles aconteceram. Neste caso, ele é marcado por horas, dias, meses, anos, etc. Já quando o tempo é psicológico, ele está relacionado ao mundo interior do personagem, ou seja, ele está relacionado às lembranças e sentimentos do personagem. Vale ressaltar que a técnica de voltar no tempo através das recordações é muito explorada nas narrativas. Os personagens são seres fictícios em uma obra. Os personagens, ou as personagens, podem ser humanos, animais, objetos, alienígenas, etc. Eles podem ter nomes ou não e serem caracterizados física ou psicologicamente, mas em alguns casos eles são caracterizados física e psicologicamente. Os personagens também são classificados de acordo com a sua importância na história, a sua existência, a sua apresentação e as suas características. Vejamos cada particularidade dessas classificações. Quanto à sua importância na história ou a sua atuação no enredo, o personagem pode ser o principal ou o protagonista. Quando ele é o principal ou protagonista, geralmente ele é o herói, que se opõe ao vilão e a história gira em torno dele. Quando ele é o co-protagonista, ele é o segundo mais importante da obra e ele tem uma relação próxima com o protagonista. Já o antagonista é o rival do protagonista. Em geral, ele é o vilão, mas também pode ser uma instituição ou um governo. O coadjuvante é geralmente um amigo ou um parente que ajuda o protagonista. O oponente é o oposto do coadjuvante. Ele ajuda o antagonista, mas ele é só um desafio passageiro. O anti-herói é um protagonista que pratica atos questionáveis, duvidosos, como a falta de moral, a malandragem e os esquemas duvidosos, né? E, por fim, o figurante, ele não se relaciona com o enredo. Ele só tem função ilustrativa para compor a cena. Em relação à sua existência, os personagens podem ser reais ou históricos. O personagem real ou histórico,
ele é um personagem que existe ou existiu, né, realmente. O autor pesquisa para traçar a sua característica física e psicológica. E esse personagem pode ser citado em obras jornalísticas ou históricas. O personagem real, ficcional, ele é um personagem real, mas com personalidade e identidade fictícia. E essa personalidade, essa identidade, ela é atribuída pelo autor. O personagem fictício ou ficcional, ele é criado pela imaginação do autor, mas eles são inspirados, né? Ele é inspirado em pessoas reais. E ele é baseado em estereótipos e arquétipos, ou seja, em ideias pré-concebidas e padrões. O personagem ficcional é encontrado nos gêneros de ficção científica, de terror e fantasia, porque eles têm características físicas e psicológicas que podem existir somente na ficção. A apresentação do personagem pode ser direta ou indireta. Ela é direta quando o autor demonstra claramente as características físicas ou psicológicas do personagem. E ela é indireta quando o autor apresenta o personagem aos poucos. O autor deixa que o leitor vá construindo a imagem do personagem com base em suas ações. As personagens, né, ou os personagens, nesse caso aqui, as personagens podem ser classificadas em planas e redondas. As planas têm personalidade pobre, repetitiva e previsível. Os bons são sempre bons e os maus sempre maus. Elas podem ser divididas em tipos e caricaturas. As tipos têm características particulares. Fazem parte desta lista os padres e as comadres fofoqueiras. Outro exemplo seria Sancho Panza, em Dom Quixote. As caricaturas são distorcidas, de propósito para apresentarem características ridículas, cômicas e satíricas. E, né, as personagens redondas são dinâmicas, complexas e surpreendentes. Ora, elas são corajosas, ora, elas podem ser covardes. Às vezes, elas possuem virtudes e às vezes elas possuem defeitos. E só personagens redondas ou personagens redondos, né, podem atuar tragicamente. Essas personagens podem ser divididas em caracteres ou símbolos. As caracteres são personagens de grande complexidade. Elas geram conflitos insolúveis. Como exemplo, nós temos os personagens clássicos gregos, Édipo e Medeia. E, por fim, as personagens, as símbolos, elas ultrapassam a barreira do humano e têm grande profundidade psicológica. Concluindo, quando escrevemos uma narração, nós devemos prestar atenção nas etapas de produção, ou seja, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Enfatizar o elemento que nós desejamos destacar e, por fim, considerar que a narração pressupõe mudanças. Por isso, nós devemos utilizar verbos de ação no desenrolar dos fatos. E é isso. Terminamos aqui a nossa segunda aula sobre os elementos da narrativa. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.